Olá, meu nome é Tássia, sou professora de língua portuguesa e nós hoje vamos aprender sobre coesão e coerência textual. Na aula de hoje você aprenderá as definições de coesão e coerência textual, a desenvolver um texto que possua coesão e coerência e verificar se um texto possui coesão e coerência. Para entender melhor essa aula, você deve saber o que são ideias contraditórias, conjunção, preposição, pronome e advérbio. Então vamos lá. Coerência. Veja o texto abaixo. Então vamos ler. O quadro espelha as características de seu dono, um esportista que adorava a vida ao ar livre e não tinha o menor gosto pelas atividades intelectuais. Por toda parte havia sinais disso: raquetes de tênis, prancha de surf, equipamento de alpinismo, skate, um tabuleiro de xadrez com as peças arrumadas sobre uma mesinha, as obras completas de Shakespeare. Então, depois do texto, vamos ver duas definições retiradas do dicionário. Então, coerente é um adjetivo que significa conforme, concorde, harmonioso, que combina. E incoerente é um adjetivo que significa ilógico ou contraditório. A partir da leitura do texto das definições apresentadas anteriormente, você acha que a ideia que o texto passa para o leitor é coerente ou incoerente? Então vamos à resposta da pergunta. O texto que você acabou de ler é incoerente, pois apresenta uma ideia contraditória. Se o dono do quarto não gostava das atividades intelectuais, como ele possuía um tabuleiro de xadrez e as obras de Shakespeare? Então aí eu tenho uma ideia incoerente, né? É uma ideia que não tem nenhum sentido, não estabelece, né, uma unidade de sentido com a ideia dita anteriormente. Então, se ele não gostava das atividades intelectuais, como ele possuía as obras de Shakespeare e um tabuleiro de xadrez? Então aí não é coerente, são ideias contraditórias, são ideias opostas, né? Elas não se combinam. Esse texto acaba perdendo o sentido. Então, continuando. Um texto, para ser facilmente compreendido, deve possuir uma unidade de sentido. Quando essa unidade é alcançada, temos a coerência. Um texto, para ser coerente, deve ter todas as suas ideias e partes conectadas e em harmonia. Caso o texto possua alguma ideia, argumento ou sentido contraditório ou desarmônico, ele será incoerente. Então, se alguma parte do meu texto não estiver conectada com a anterior ou a que virá posteriormente, eu não tenho a coerência, né? Esse texto vai acabar tendo uma ideia quebrada. Ele não vai fazer sentido. Eu não posso começar a falar de um tema, de um assunto, e não continuar falando sobre outros assuntos que tenham a ver com aquele. Senão eu perco a minha coerência, o meu sentido. Eu não posso começar falando sobre uma coisa e depois passar a falar de outra que não tem nada a ver com aquele tema. Senão eu perco a unidade de sentido do meu texto. Leia um trecho do texto abaixo. Eu ensinei a todos eles. Lecionei no antigo ginásio durante 10 anos. No decorrer desse tempo, dei tarefas a, entre outros, um assassino, um evangelista, um pugilista, um ladrão e um imbecil. O assassino era um menino tranquilo que se sentava no banco da frente e me olhava com seus belos olhos azuis claros. O evangelista era o menino mais popular da escola. Liderava as brincadeiras dos jovens, ouvia todos, brincava e sempre estava pronto para ajudar. O pugilista ficava perto da janela e de vez em quando soltava uma risada rouca que espantava até os gerânios. O ladrão era um jovem bastante alegre, com uma canção nos lábios que nunca mudava, e o imbecil um animalzinho de olhos mansos que procurava se esconder sempre à sombra de alguém. Hoje o assassino espera a morte na penitenciária do estado, o evangelista há 1 ano já é sepultado no cemitério da aldeia. O pugilista perdeu um olho em uma briga em Hong Kong. O ladrão, se ficar na ponta dos pés, pode ver a minha casa da janela da cadeia municipal. E o pequeno imbecil, de olhos mansos de outrora, bate a cabeça contra a parede acolchoada do asilo estadual. Então, agora que nós acabamos de ler o texto, vamos ver se ele é um texto coerente ou incoerente. O que é que você acha? Vamos ver então. O texto que você acabou de ler é um exemplo de texto coerente.
ele possui uma unidade de sentido. Em nenhum momento a ideia fica desconexa e o sentido contraditório. Nesse texto, todas as partes foram ligadas corretamente, não encontramos falha na continuidade delas. Isso faz com que o texto possua uma unidade e seja coerente. Então, se nós voltarmos ao texto, nós vamos perceber que esse texto tem as ideias coerentes. Em nenhum momento o sentido desse texto ele é contraditório, né? Ele tem uma unidade de sentido perfeita, correta. Então vamos ver, lá no primeiro parágrafo, ela começa dando uma introdução sobre o tempo que ela lecionava e para quem que ela lecionou. No segundo parágrafo, ela começa a descrever quem eram essas pessoas para quem ela lecionava. Então está tendo, né, uma conexão com o que foi falado acima. Em nenhum momento ela foge do tema que ela abordou. E no último parágrafo, ela dá o desfecho, né? Ela fala como essas pessoas estão hoje em dia. Então, em nenhum momento, ela deixa de ter as ideias em harmonia. Todas as ideias dela têm uma unidade perfeita. Não há nada fora de lugar, nada fugindo do tema. Então, esse texto é coerente. Então, nós temos aí no nosso esquema o texto. Dentro do texto, tenho que ter a coerência, e a coerência é uma unidade de sentido. Coesão. Então, nós já vimos que o nosso texto tem que ter a coerência, mas ele também não pode deixar de ter a coesão. Até porque, se um texto deixar de ter a coesão, não terá a coerência. Mas vamos ver isso agora. Você viu anteriormente que um texto, para ter sentido, precisa ter coerência. Mas para que um texto seja coerente, ele depende da coesão. E você, sabe o que é coesão? Para entender o que é coesão, leia o texto a seguir. Então vamos lá. É sabido que o sistema do Império Romano dependia da escravidão, sobretudo para a produção agrícola. É sabido ainda que a produção escrava era recrutada principalmente entre os prisioneiros de guerra. Em vista disso, a pacificação das fronteiras fez diminuir consideravelmente a população escrava. Como o sistema não podia prescindir da mão de obra escrava, foi necessário encontrar outra forma de manter inalterada essa população. Então vamos lá, agora vamos ver o que é coesão e se esse texto possui coesão. O texto lido possui uma perfeita ligação interna entre as frases, os parágrafos e as palavras. A essa conexão correta entre os enunciados dá-se o nome de coesão. Então, se na coerência, um texto, para ser coerente, ele tinha que ter um único sentido, ele não poderia fugir desse sentido, ele não poderia fugir da ideia central dele, ele tinha que ter as ideias em harmonia, o tema do meu texto tinha que ter a ver com os meus argumentos e vice-versa. Agora eu tenho a coesão, que é a conexão entre as frases, os parágrafos e as palavras. E essa conexão, essa ligação tem que ser muito bem feita, né? Então vamos continuar. A coesão de um texto, isto é, a conexão entre os vários enunciados, obviamente não é fruto do acaso, mas das relações de sentido que existem entre eles. Essas relações de sentido são manifestadas sobretudo por certa categoria de palavras, as quais são chamadas conectivos ou elementos de coesão. Sua função no texto é exatamente a de pôr em evidência as várias relações de sentido que existem entre os enunciados. Então agora nós vimos que um texto não precisa só da coerência, né? Ele também tem que ter a coesão, e que um texto sem coesão acaba atrapalhando a coerência do texto, né? Se na coerência eu precisava ter um texto com uma unidade de sentido perfeita, todo ele conectado, todas as ideias fazendo sentido, isso só acontece também por conta da coesão. Se algum conectivo, algum elemento de coesão que nós vamos aprender a seguir estiver fora do lugar, com um sentido fora do que deveria ser, esse texto vai estar com a coesão e também com a coerência comprometida. Então vamos ver que elementos de coesão são esses que podem acabar com a coerência de um texto.